Boa noite! Boa noite! Estamos aqui em mais uma live de terça-feira, às 20 horas, exatamente no Simplifique com a TCD. E hoje nós vamos falar sobre o ponto R9 na ginecologia. Boa noite a todos que estão entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um joinha. Boa noite. Boa noite, Rocil. Vocês estão me escutando? Tá tudo bem com o som? Só me dá um joinha se tiver tudo bem. Que ótimo, muito obrigada. Se vocês puderem soltar coraçõezinhos, isso, muito obrigada. Então, estamos aqui nas lives de terça-feira com diversos assuntos da medicina tradicional chinesa, da TCD, de aurículo. E hoje nós vamos falar sobre o ponto R9 na ginecologia. Alguns alunos pediram para mim repetir a live do ponto R9. E eu, como estou fazendo muito trabalho em gestantes no consultório, já faz um tempinho que eu dei essa live do ponto R9, falando o ponto R9 na ginecologia. Então, eu resolvi, durante essa semana, pesquisar um pouco mais sobre o ponto R9. Então, nós demos uma live pequena, né, mostrando alguma coisa do R9, mas agora eu tenho mais coisas para mostrar para vocês. Então, assim, através das minhas pesquisas, as principais ações do ponto R9. Regular emoções profundas, reduzir ansiedade e medo, harmonizar o rim e o coração, acalmar o Shen, desintoxicar o organismo, regular o sistema reprodutor, olha, ginecologia. Indicações clínicas, usados em ansiedade, medos excessivos, acalmar o Shen, desintoxicar o organismo e ansiedade, depressão, insônia, problemas ginecológicos, retenção urinária, dor abdominal, desordens emocionais profundas, aspecto energético. Na medicina tradicional chinesa, esse ponto purifica o Yin, Wei, Mai, libera emoções antigas armazenadas, ajuda padrões emocionais repetitivos. Por isso, muitos terapeutas usam o R9 em tratamentos emocionais muito profundos. Boa noite, Gomes. Tudo bem com você? Então, a gente pesquisou, né, um pouco mais e eu tenho mais coisas para falar do ponto R9 antes de nós entrarmos exatamente no foco principal do ponto R9 no fator ginecológico. Contudo, é importante diferenciar a linguagem simbólica da medicina tradicional chinesa na terminologia científica moderna. O ponto R9, ele provavelmente se refere a melhorar, prestem atenção, a constituição e a saúde do bebê, a essência Jing. Em termos tradicionais,
ele harmoniza o rim, como eu já falei, e o coração. Talvez essa dupla influência explique esses efeitos tão especiais do ponto R9 na ginecologia. Ele acalma o feto e previne problemas na gestação. Além de indicações gerais, uma função específica atribuída ao R9 na tradição chinesa é proteger o feto e prevenir complicações congênitas. Então, ele protege o feto e previne complicações congênitas. Em algumas fontes, ele é citado como ponto para prevenção de anomalias fetais. Nós já tínhamos comentado sobre isso, mas agora, como eu pesquisei melhor, então tem muito mais coisas sobre o R9. E ele deve ser estimulado no 3º e no 6º mês de gravidez. Isso significa que os praticantes de antigamente associavam o R9 à redução de riscos do bebê durante o desenvolvimento intrauterino. Também se diz que o R9 ajuda a evitar aborto. O uso tradicional do R9 na gestação chama-se ponto do bebê bonito. Legal, né? Muito lindo isso. Dentro da medicina chinesa e da acupuntura tradicional, o R9 ganhou a reputação de ponto do bebê feliz ou ponto do bebê bonito. Isso significa que, ao longo da história, muitos praticantes recomendavam estimular o R9 durante a gravidez para beneficiar o bebê. Por exemplo, há um ditado que afirma que puncionar o R9 em determinadas fases da gestação garante que o bebê nasça calmo e saudável, chegando a dormir a noite inteira sem chorar. Então, vamos lá, né? A tradição geralmente orienta a aplicar a acupuntura no R9 no final do 1º trimestre, ou seja, no início do 4º trimestre, e novamente ao final do 2º trimestre, 6º mês. Esse protocolo coincide com marcos, prestem atenção. Obrigada, William. Esse protocolo, ele coincide com marcos do desenvolvimento fetal e segue a visão taoísta de que cada trimestre é uma oportunidade, prestem atenção, de eliminar influências negativas acumuladas durante o 1º trimestre e depois durante o 3º trimestre. Acredita-se que ao tratar o R9, nessas ocasiões, o acupunturista obrigada. O acupunturista estaria limpando toxinas e energias nocivas da mãe de forma que não transmiti-la para o feto. Então, essas toxinas, tá? Que a mãe tem dentro dela, ela é maravilhosa. O ponto R9, ele é maravilhoso para limpar tudo isso no início do 4º mês e no início do 7º mês. Depois eu vou contar uma história para vocês. Ao estimular o R9, minimiza a transmissão de toxinas da mãe para o filho,
aumentando a saúde do bebê e sua resistência a doenças. Ao mesmo tempo que tonifica o Qi, a energia da mãe, durante a gestação, esse conceito de toxinas inclui tanto fatores ambientais, como, por exemplo, substâncias prejudiciais ou estresse. Ninguém passa, né? Quanto tendências hereditárias desfavoráveis na MTC. Além disso, o fortalecimento do rim e do sangue proporcionado pelo R9 beneficia a mãe, prevenindo problemas como anemia e hipertensão gestacional. Então, como vocês viram, a gente pesquisou muito mais coisa para vocês do ponto R9. Então, vou dar alguns resumos para vocês que eu já tinha dado nas outras, na outra live sobre o ponto R9. As gestantes tratadas com esse ponto relatam frequentemente menor ansiedade, sono melhor e redução de pesadelos. Tudo isso contribui para um ambiente uterino mais equilibrado. Em resumo, tradicionalmente se espera que o uso do R9 resulte em um bebê mais saudável, com boa imunidade e desenvolvimento pleno, ao mesmo tempo em que se mantém a mãe forte e tranquila durante a gravidez. É importante destacar que essas afirmações se baseiam em observações empíricas e teorias antigas, que não é antiga mais, porque vocês viram no começo da live as pesquisas do R9 novas agora, transmitidas por gerações de praticantes de acupuntura. Então, é aquele praticante de acupuntura que o avô ensina para o filho ensina para o avô ensina para o filho. Então, é aquela etapa. Bom, acredita-se que ao tratar o R9, nessas ocasiões, o acupunturista estaria limpando, o que eu já comentei para vocês, toxinas e energias nocivas da mãe, de forma a não transmiti-las ao feto. Então, como eu já falei agora antes, as toxinas promovidas no primeiro trimestre, que você vai fazer isso no quarto mês, de enjoos, de medicamentos que ela está tomando para enjoo, para dor de cabeça, e não vai transmitir ao feto. De fato, estimular o R9 minimiza a transmissão de toxinas da mãe para o filho, aumentando a saúde do bebê e sua resistência a doenças, ao mesmo tempo em que tonifica a energia da mãe durante a gestação. Esse conceito de toxinas inclui tanto fatores ambientais, por exemplo, substâncias prejudiciais ou estresse. A mãe não passa nenhum estresse na gravidez, né? Quanto tendências hereditárias desfavoráveis na visão da medicina tradicional chinesa. O uso tradicional do R9 na gestação, o ponto do bebê bonito ou o ponto do bebê feliz, essa é a definição do R9 na ginecologia. Dentro da medicina chinesa e da acupuntura tradicional, o R9 ganhou a reputação do bebê feliz, o do bebê bonito. Isso significa que
ao longo da história, muitos praticantes recomendavam estimular o R9 durante a gravidez para beneficiar o feto, o bebê. Por exemplo, há um ditado que afirma que puncionar o R9 em determinadas fases da gestação garante que o bebê nasça mais calmo, mais saudável e até a dormir a noite inteira. Em outras palavras, prometia-se que usar esse ponto levaria a um bebê de bom temperamento e uma forte constituição. Eu tenho só mais uma coisinha para depois entrar, né? Tem um depoimento lá no nosso grupo do SEATA de uma professora, tá? Que ela fala assim: eu sou fã desse ponto. Usei em um pós-cirúrgico de tímpano, pois ele auxilia na cicatrização. Era a terceira e última tentativa do cirurgião, então ele indicou a paciente e tivemos um sucesso absoluto. Mas não pode ter infecção, senão tem o perigo de fechar antes. O uso também para quem está ovulando, pois segundo o Dr. Vu, na formação, ele faz a formação de novos tecidos com bons resultados. Então, assim, gente, eu, professora Linéia, estou usando muito esse ponto no meu consultório. E eu comecei a usar numa paciente, nossa amiga, que ela veio tratar comigo porque o saco gestacional, o intestino do bebê, não tinha fechado. E uma parte do intestino estava em contato com a placenta. Então, ela veio tratar com acupuntura e eu utilizei muito esse ponto. No início, ela chegou aqui no 3º mês. Quando começou o 4º mês, eu comecei a utilizar esse ponto. Primeiro com agulha, e eu deixava ela levar, ela colocava o cristal no ponto R9 e tratando tanto a mãe quanto o feto, porque vocês sabem que na hora que o médico, e eles não fazem parto normal, eles indicam cesárea, porque na hora que eles tiram o bebê não vai nem em contato com a mãe, ele vai direto para a cirurgia para fechar essa parte do intestino que está para fora e que o líquido, né, corrói o intestino. Então, eu trabalhei muito com a TCD, eu trabalhei muito com a aurícula e eu trabalhei muito o ponto R9 nessa paciente. Quando chegou nos 8 meses, essa paciente, o médico já tinha preparado, né, a cesárea, e quando o médico tirou o bebê a mãe já sabia disso, o bebê foi direto para a cirurgia. E olhem que coisa incrível. E vocês sabem, eu não sei se vocês conhecem isso, o nome disso chama-se gastroquise. E quando o bebê tem uma gastroquise, eles abrem, eles tiram sempre a apêndice da criança, porque eles remexem no intestino e eles não sabem onde para a apêndice. Então, se essa pessoa tiver uma apendicite, eles não sabem onde está. Então, eles já retiram a apêndice do bebê, tá? Para não ter perigo. E essa paciente, o bebê foi para a cirurgia e antes da mãe terminar a sutura da cesárea, o bebê já estava no colo dela.
O médico chegou para ela, enquanto eles estavam fazendo a sutura, e falou o seguinte, que eles nunca viram um pedaço do intestino para fora e que não necrosou. O intestino estava intacto e não precisou cortar nenhum pedaço do intestino. E ele perguntou, mãe, o que você fez durante a gestação? Ela só falou assim, fiz acupuntura. O médico falou, não acredito. Não precisou tirar nenhum pedaço do intestino. E antes de terminar a sutura, a mãe já estava com o bebê. Hoje, essa criança tem 7 anos, 7 ou 8 anos. E ela ela contou pra gente que era uma criança muito feliz. E muito lindo, foi um menino muito lindo. E que ele nunca chorava muito, era muito difícil ele chorar à noite, e que ele dormia a noite toda. Olha o que nós falamos sobre o ponto R9. Exatamente em que o bebê fortalece o sistema imunológico, né? E o bebê dorme a noite inteira. Então, assim, eu estou usando muito, porque vocês sabem que eu atendo ginecologia e atendo gestante, né? Então, eu tenho usado muito o ponto R9 e todo o feedback que eu tenho tido das mães é que realmente, depois que o bebê nasce, eles são muito calmos e tranquilos. Então, por isso que eu já tinha dado uma live sobre o ponto R9 na ginecologia, mas eu comecei a pesquisar mais, depois de tudo que aconteceu com a gastroquise da nossa paciente. Então, assim, é um trabalho muito lindo, né? E todo mundo sabe que eu adoro ginecologia e eu trabalho muito com ginecologia. É isso aí, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite, professor Alan. Tudo bem com o senhor? A Giana falou oi. Oi, Giana. Obrigada, Kelly. Obrigada, filho. Alguém quer que eu fale mais alguma coisa? Quem não pegou o começo da live, assiste no início, porque a gente fala muito sobre o ponto R9 na medicina tradicional chinesa, tá? Então, podem dar uma olhadinha que vocês vão ficar impressionados. Tem mais coisa, né, Rocinho? Do que da outra vez, né? Que bom. E dá pra gente usar também o R9 para medos extremos, tá? Mais um pontinho para medos, junto com a suprarrenal, com o B23. Tá? Isso aí. Então, estamos aqui, sempre na terça-feira, né? Sim, Madalena, mesmo não sendo acupunturista, você pode usar com cristal, tá? É só o R9, é 5 medidas ou 5 tsuns acima do R3. É só você ver onde está a localização dele e usar com cristal e colocar a nossa intenção, tá? Sem problemas nenhum. Assim como você usa o IG4, o E36, pontos de acupuntura, você pode usar o R9 sim, com tudo o que eu falei no início, para que serve, tá?
Ah, e eu só esqueci de falar uma coisa. Eu usei muito ATCD nessa paciente com gastroquise, muito ATCD do quadril, levando no VC, pedindo para que eu realmente pedi para que revertesse essa gastroquise. Não reverteu, claro, mas o líquido amniótico não derreteu o intestino. E é muito bom, usei muito ponto R9 nela. E uma coisa, eles dizem para usar no início do 4º mês e no início do 7º mês, né? Eu usei direto. Eu não usei só nesses meses, tá? Eu usei direto esse ponto. Ok, pessoal? Então, tem muita coisa nessa live nova sobre o ponto R9, muita coisa. Então, assistam desde o início. Boa noite. Isso, Madalena, pergunta, né? Dá para você usar nela, sim, se ela concordar, né? Perfeito. Boa noite, Ângela. Tá bom? Então é isso aí. Vai ficar gravada no meu Instagram e vai ficar gravada no meu YouTube essa live. Ah, verdade, né? Verdade, Cris. Nem fale. Isso, Ângela. Tem muita coisa nova sobre o ponto R9. Então é isso aí, pessoal. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. E até quinta-feira no nosso Café com a TCD. Tá bom? Um beijo.